Desculpas no trânsito. Pesquisa revela principais deslizes de motoristas. Mais da metade admitiu o uso do celular ao volante. Será que vai? Depois de muita reviravolta, distritais tentam votar hoje nova reforma da Previdência do DF. Denúncia contra Temer, enquanto o presidente lançava projeto de emprego e renda para diminuir a dependência do Bolsa Família, Câmara alcançava quórum e denúncia já está sendo lida. Os fatos do DF, do entorno e da política, você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. O Band Cidade não cansa de denunciar o desperdício de dinheiro e de tempo em uma obra que liga os setores de autarquia e comercial sul. Foram 3 anos, 3 milhões de reais gastos e mas muitos problemas. Uma ciclovia sem sinalização e mudanças que significaram redução da mobilidade confundem as mais de 30 mil pessoas que passam na região diariamente. Veja só. A Rosana trabalha no setor bancário sul. Há 7 anos, ela trocou o carro pela bicicleta. É por essa ciclovia do setor comercial sul que a servidora pública passa todos os dias para ir ao trabalho. Mas a falta de ligação entre um ponto e outro da ciclovia tem dificultado o percurso. Chega um ponto que a ciclovia às vezes acaba e continua bem mais para frente, sem nenhuma indicação de que vai acabar ou de que vai continuar. Algumas até acabam em calçadas mesmo de meio fio sem rampa. E as queixas não vêm só dos ciclistas. Os pedestres também reclamam da falta de sinalização. Não tem sinalização nenhuma, é longe um do outro, com criança então. A obra nova, mas feito com material, a gente considera até descartável, porque larga tudo, né? Então fica invisível, o pedestre vai passar confiando que o carro vai parar e ele passa. A obra terminou pouco tempo e sinalização não tem. Nós mostramos aqui no Band Cidade que a obra chegou a ser parada em outubro de 2014 por falta de dinheiro e que foi retomada no primeiro semestre deste ano. A Nova Cap reconhece a demora para terminar a obra. Primeiro que essa obra, em 2014, no final do governo, não tinha mais recursos para tocar essa obra. Então a gestão anterior parou essa obra. Em 2015 nós retomamos na parte de projeto, fizemos alguns ajustes, começamos a obra. Tivemos em algum momento também dificuldade financeira para concluir e agora a gente então concluiu ela. Com os trabalhos finalizados, o governo promete começar a sinalização ainda esta semana. Sobre a ligação entre as ciclovias, a Nova Cap disse que essa será a segunda etapa do projeto de mobilidade. Agora é a segunda etapa do projeto, nós vamos tocar. Brasília existe algumas ciclovias que ainda não se comunicam, na verdade, né? A Nova Cap tem inclusive isso mapeado. A Secretaria de Mobilidade também tem isso mapeada e nós vamos em breve fazer a ligação desses trechos, na verdade, né? Não só esse que eu mencionei, do Parque da Cidade L2 Sul, mas outros trechos também em Brasília que nós estamos, junto com a mobilidade, fazendo esse trabalho. E o que a gente vê, Cláudio Roberto, que não falta é reclamação nessa área. E que projeto feio, hein? Eu nunca vi nada mais feio em Brasília. Brasília é uma cidade tão bonita, com obras de urbanismo e também de arquitetura que orgulham a nossa cidade. A gente passa por essa obra aí que fica no setor comercial sul ali, nas proximidades do Hospital de Bases e até sente um pouco de vergonha. Eu me envergonho, eu passo por ali, meu Deus, isso não tem nada a ver com Brasília. Fizeram ali um imenso tapete de cimento, gastaram uma fortuna fazendo esse imenso tapete de cimento e não conseguem fazer nem sequer uma ciclovia decente, né? Sem contar que nega aos cidadãos, por exemplo, o prazer e até a necessidade numa região tão árida de vegetação, não é? De banquinhos de praça e etc., outros equipamentos. Não, eles preferiram fazer uma belíssima homenagem à indústria do cimento. E aquelas bolas de cimento ali, hein? Meu Deus do céu, parece as fuças de quem desenhou, se é que teve alguém que desenhou isso, esse projeto de reforma do setor comercial sul. Uma pesquisa com 2.500 motoristas ajuda a explicar por que no Brasil são registrados tantos acidentes fatais causados por imprudência. Boa parte dos entrevistados admitiu que dirige depois de beber e mais da metade reconheceu que usa o celular ao volante. Desculpa é o que não falta para os motoristas na hora de justificar por que deixou o carro parado em lugar proibido, por exemplo. Ou então o motivo de estar dirigindo sem cinto de segurança.
O problema é que essas desculpas não são capazes de amenizar os perigos concretos criados no trânsito. Uma pesquisa revelou que os motoristas têm consciência do erro cometido, mas mesmo assim não deixam de fazer. Só para se ter uma ideia, mais de 51% dos motoristas do país dirigem usando o celular, mesmo sabendo dos riscos. O Felipe, que é motoboy, já cansou de ver motorista teclando no trânsito. Ele até colou esse adesivo na moto para ver se chama atenção. Motoristas, na verdade, eles andam dirigindo muito, olhando no celular e às vezes não presta atenção, às vezes dá fechada na gente. Muda de faixa, às vezes nem tá no celular e olha pro lado que tá vindo com o carro, às vezes joga em cima da gente. Não fecha só moto, como outros carros, outros veículos também. Para este especialista em segurança de trânsito, por mais que os motoristas tentem apresentar desculpas, não há o que possa justificar essas infrações quando se está ao volante. A grande maioria dos erros cometidos são erros voluntários, que as pessoas optam por cometer esses erros. Dirigir acima do limite de velocidade não tem desculpa. Falar ao celular ou teclar enquanto dirige não tem desculpa. Beber e dirigir não tem desculpa. Ameaçar a segurança dos outros usuários da via não tem desculpa. A gente vê que há ainda muita imprudência no trânsito. Exatamente. Como indicou aí o nosso especialista, de fato não tem desculpa para essas coisas, né? Mas também não tem desculpa para o Detran não investir em campanhas educativas. Na origem de qualquer processo de reversão de delitos no trânsito, tudo isso passa por campanhas educativas e eles não investem o suficiente. Fazem umas ações ali, outra acolá. No final do ano, gastaram 1,5%, às vezes 2%, em um ano extraordinário que chegam a gastar 3% de toda a verba, todo o dinheiro que acumulam com multas e tarifas. A lei determina que o dinheiro obtido, que a receita obtida com pagamento de multas deve ser aplicada integralmente em educação do trânsito e isso é uma coisa que eles não fazem. Plano Progredir, este é o nome de um novo projeto de qualificação e emprego para famílias de baixa renda anunciado há pouco no Planalto. A ideia é reduzir progressivamente a dependência do Bolsa Família. Enquanto Temer falava, a Câmara conseguiu quórum de 51 deputados para a leitura da denúncia por organização criminosa e obstrução de justiça. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. Finalmente deu quórum na Câmara, né? Pois é, depois de 2 tentativas frustradas, né, Rodrigo? Finalmente deu esse quórum. Muito boa tarde para você, boa tarde, Cláudio Humberto, boa tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Então, começou agora há pouco a leitura desse relatório. São 260 páginas que terão que ser lidas na íntegra. A gente tem imagens ao vivo, aí você vê a deputada Mariana Carvalho, ela que é do PSDB de Rondônia, é a segunda secretária da mesa diretora, então ela que vai ter esse papel aí de fazer essa leitura, que deve durar algo em torno de 6 horas. Então a gente lembra aqui que uma vez finalizada essa etapa, finalmente pelo menos começou esse processo, aí a defesa do presidente Michel Temer será notificada, terá um prazo de 10 sessões para apresentar a defesa, claro que não deve usar esse prazo todo, até porque o governo tem muita pressa em agilizar esse processo. Essa defesa vai ser entregue na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, depois a CCJ, mesmo a CCJ vai ter um prazo de 5 sessões para também finalizar essa etapa na CCJ, independentemente desse resultado, vai para o plenário, para que essa denúncia seja acolhida, seja aceita no âmbito da Câmara dos Deputados, serão necessários os votos de 342 deputados. A gente sabe que dificilmente a oposição vai ter esse número grande aí, um número bastante expressivo, então deve acontecer a mesma coisa que aconteceu com a primeira denúncia, ou seja, ela deve ser enterrada na Câmara dos Deputados, porque se não tiver essa aprovação, se não tiver esse aval dos deputados, o Supremo nada pode fazer e realmente deve ser isso que tende a acontecer. Claro que a gente vai ficar aqui acompanhando. Com relação a esse programa aí que você falou, o nome bastante sugestivo, né? Programa Progredir. Então, foi feito agora há pouco esse lançamento, terminou agora há pouco esse lançamento lá no Palácio do Planalto. A ideia, Rodrigo, é um programa voltado para as famílias de baixa renda. Aí você vê essas imagens do presidente Michel Temer lançando esse programa. Então, é voltado para essas famílias que necessitam, que ainda recebem esse benefício. Hoje, atualmente, algo em torno de 14 milhões e meio de famílias brasileiras recebem o benefício do
Bolsa Família. No total, algo em torno de 28 milhões de famílias recebem algum benefício do governo. Então, qual é o plano, a estratégia do governo? É fazer com que nos próximos 2 anos, pelo menos 1 milhão de famílias não recebam mais o Bolsa Família. Por quê? Porque vão estar inseridas no mercado de trabalho. Então, a ideia é fazer com que elas participem de programas voltados para a capacitação e tenham aí a capacidade de andar com as próprias pernas, com os próprios pés e possam, portanto, não receber mais esse programa. Essa, pelo menos, é a estratégia do governo. Então, eles vão receber cursos de capacitação, tem também microcrédito, algo em torno de 3 bilhões de reais voltados para essas famílias. Rodrigo. Obrigado, Renata. Acompanhando esse importante programa, é a famosa porta de saída. Exatamente, né? Olha, é preciso reconhecer que o programa Bolsa Família tem sido muito importante num processo mesmo até de segurança alimentar. Há muitos brasileiros, a gente viu aí, são 28 milhões de beneficiados que precisam de ajuda para colocar comida na mesa, porque afinal de contas é um problema que é muito grave para muitas famílias pobres no Brasil. Mas é preciso também encontrar uma forma de fazer com que essas pessoas não dependam dessa ajuda, né? Que essas pessoas, portanto, venham a ser requalificadas e colocadas no caminho de progredir na vida, de subir na vida, né? E dispensar, portanto, o acesso a programas sociais como esse. Está certo, o governo tem que fazer isso mesmo, até porque, como se verificou nos governos de Lula e Dilma, conforme definição do deputado Jarbas Vasconcelos, esse programa Bolsa Família acabou sendo transformado pelo PT no maior programa de compra de votos do planeta. E isso precisa ser revisto, precisa ser direcionado no sentido de oferecer uma alternativa, uma porta de saída para os seus beneficiados. Porque, afinal de contas, como disse o poeta popular, grande poeta popular, Luiz Gonzaga, rei do Baião, dá esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. E a seguir, a novela da Previdência do DF. Depois de reviravoltas judiciais, a Câmara Legislativa tenta votar hoje mudanças que podem evitar o parcelamento dos salários de outubro. Band Cidade volta já.